Antes de qualquer coisa, desacelera a mente e permanece aqui comigo. Não precisa concordar com nada agora. Apenas escuta. Muitas pessoas chegam até este tema porque sentem um peso estranho no ar, como se estivessem sempre sendo observadas, comparadas, avaliadas. Uma sensação silenciosa de que o sucesso incomoda, de que a tranquilidade desperta olhares tortos, de que a própria vida virou alvo de algo difícil de nomear. Chamam isso de inveja. Mas antes de irmos longe demais, é importante dizer algo com muita clareza e muita calma. A inveja em si é apenas ruído externo, e tentar se proteger dela, como se fosse um ataque direto, já é um erro de base. A inveja não começa no outro. Ela começa no exato momento em que algo fora de você ganha poder dentro de você. Enquanto a opinião alheia é só um som distante, ela não fere. Enquanto o olhar do outro não decide quem você é, ele não atravessa. O sofrimento nasce quando esse olhar entra, se instala e passa a ditar valor, mérito, importância. É aí que a inveja deixa de ser externa e vira um conflito íntimo. Por isso, tantas pessoas se cansam tentando se defender, se explicar, se justificar, se esconder ou se provar. Elas acreditam que o problema está lá fora, quando, na verdade, o ponto sensível está dentro. A maioria das pessoas tenta combater a inveja tentando controlar percepções alheias. Tentam parecer menos ou mais. Tentam ajustar palavras, atitudes, posturas. Tentam agradar, despistar, justificar ou silenciar. Vivem como se fosse possível gerenciar o olhar do mundo. Isso cansa, isso desgasta. Isso cria uma vigilância interna constante, como se fosse preciso estar sempre atento, sempre preparado, sempre em posição de defesa. E quanto mais se tenta controlar o vento, mais energia se perde. Epicteto usava uma imagem simples e poderosa para falar sobre isso. Ele dizia que o vento não pode ser impedido, mas a vela pode ser ajustada. O vento sopra, sempre soprou, sempre vai soprar. Não faz sentido lutar contra ele. A sabedoria está em ajustar a vela. A inveja funciona da mesma forma. Ela não é bloqueada. Ela não é combatida. Ela é neutralizada quando não encontra onde pousar. Quando não encontra apego. Quando não encontra dependência emocional. Quando não encontra a necessidade desesperada de validação. A inveja prospera em territórios muito específicos, onde há apego à imagem, comparação constante e uma necessidade silenciosa de ser reconhecido para se sentir válido. Ela se alimenta da dúvida interna. Ela cresce quando existe uma pergunta não resolvida dentro de nós. Será que eu sou o suficiente? Se essa pergunta ainda ecoa, qualquer olhar atravessa. Se ela se acalma, o mundo inteiro pode falar. E ainda assim, nada se move por dentro. Marco Aurélio deixou isso claro de forma direta e profundamente humana. Ele lembrava a si mesmo, todos os dias, que o incômodo não está no julgamento alheio, mas no valor que damos a ele. Não é o que dizem, não é o que pensam, não é o que supõem. É o espaço que isso ocupa dentro da mente. É a importância concedida. É a permissão silenciosa para que algo externo defina o estado interno. Talvez, enquanto você escuta isso, algo comece a se acomodar por dentro. Talvez você perceba que o cansaço não vem da inveja em si, mas da tentativa constante de se proteger dela, de se explicar, de se justificar, de se defender de algo que só tem força quando encontra abrigo interno. E é exatamente sobre esse ponto que precisamos falar agora. Porque existe uma vulnerabilidade silenciosa, quase invisível, que abre essa porta sem que a gente perceba. E é para ela que vamos olhar a seguir, com calma, sem culpa, sem julgamento, apenas com lucidez. Existe um ponto delicado, quase invisível, onde a inveja encontra passagem. Não é quando alguém fala algo. Não é quando alguém olha diferente. É antes disso. É quando, por dentro, começa a nascer a sensação de que o próprio valor precisa ser confirmado do lado de fora. Esse momento é silencioso. Ele não vem com alarme. Ele se disfarça de ambição.
de vontade de crescer, de desejo de reconhecimento. Mas aos poucos, vai abrindo uma fenda interna, e é por essa fenda que a inveja entra. Muitas pessoas confundem excelência pessoal com reconhecimento externo. Acreditam, sem perceber, que fazer bem algo só se completa quando é visto, elogiado ou validado. E não porque sejam vaidosas ou superficiais, mas porque aprenderam, ao longo da vida, que existir é ser notado. Que valor só se confirma quando alguém aponta? Esse erro é silencioso. Ele não machuca de imediato. Ele vai criando dependência. Uma dependência sutil do olhar alheio para sustentar a própria identidade. Quando a necessidade de ser visto se instala, algo muda por dentro. Cada conquista passa a pedir testemunhas. Cada passo pede aprovação. Cada escolha espera resposta. A mente começa a calcular reações antes mesmo de agir. E nesse estado, qualquer sinal externo ganha peso demais. Um comentário atravessa mais fundo. Um silêncio incomoda mais do que deveria. Um olhar estranho vira ameaça. Não porque o outro tenha poder, mas porque, sem perceber, esse poder foi entregue. Há pessoas que dizem, eu atraio inveja, como se isso fosse uma condição inevitável. Mas quase sempre, o que existe não é atração, e sim exposição excessiva do que deveria ser íntimo. Emoções, planos, dores, conquistas, processos ainda em construção. Quando tudo é mostrado, tudo fica vulnerável. Não porque os outros sejam maus, mas porque nem todos sabem olhar sem projetar suas próprias faltas. O excesso de exposição não cria conexão profunda. Cria ruído. E o ruído é o terreno onde a inveja prospera. A inveja alheia só fere quando confirma uma dúvida íntima. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas profundamente libertadora. Se por dentro existe firmeza, o olhar do outro escorre. Se por dentro existe clareza, o julgamento não encontra onde se fixar. Mas quando existe uma pergunta mal resolvida, será que eu sou mesmo suficiente? Qualquer sinal externo parece resposta, e é nesse ponto que a dor se intensifica. Epicteto falava, com simplicidade, sobre separar o que depende de nós do que não depende. E essa separação não é teórica, ela é emocional. O reconhecimento externo nunca depende, nunca esteve sob controle. Quando ele vira base de identidade, a mente passa a viver em terreno instável. Oscila, se agita, se defende. E cansa. Muito. Talvez ao ouvir isso, você perceba que o incômodo não vem exatamente da inveja dos outros, mas da tensão interna de precisar ser validado para se sentir seguro. Essa percepção não acusa. Ela esclarece, porque a partir dela, algo começa a se reorganizar. Quando o valor deixa de depender do aplauso, a inveja perde força. Quando a identidade se apoia no que é vivido internamente, o barulho externo diminui. E é aqui que uma inversão profunda começa a se desenhar. Uma mudança de eixo. Uma forma diferente de existir no mundo sem se esconder, sem se endurecer, sem se isolar. Uma força que não grita, não se explica, não se justifica. Uma força silenciosa, que nasce quando o ego sai do centro e a lucidez assume o lugar. É sobre essa inversão que vamos falar agora. Com calma, com profundidade, sem pressa. Existe um momento silencioso na vida em que a pessoa percebe que se cansou de se explicar. Não por orgulho, não por frieza, mas por exaustão interna. É quando algo amadurece por dentro e já não sente necessidade de ser anunciado. Nesse ponto nasce uma força que quase ninguém entende à primeira vista. Uma força discreta, estável, profundamente libertadora. O estoicismo chama isso de retirar o ego do centro. Não é desaparecer do mundo, é parar de girar em torno do olhar dele. Epicteto nunca ensinou fuga, isolamento ou indiferença fria. O que ele apontava era muito mais sutil. Ele falava de agir a partir do que é correto, não do que é reconhecido, de sustentar o próprio eixo mesmo quando não há aplauso, de viver sem precisar transformar cada gesto em uma declaração pública de valor.
Essa é a inversão estoica. Enquanto muitos vivem para serem vistos, o estoico vive para estar alinhado. E essa diferença muda tudo. Quanto mais alguém tenta provar valor, mais dependente se torna da reação externa. A mente entra num ciclo cansativo. Age, observa a resposta, ajusta o comportamento, tenta novamente. Cada ação passa a carregar uma expectativa invisível. E expectativa é sempre um convite à frustração. Porque o mundo não responde como queremos. Nunca respondeu. Nunca vai responder. Quando o valor pessoal depende dessa resposta, a paz se torna instável. Oscila conforme o humor alheio. Existe um entendimento profundo aqui, quase desconcertante de tão simples. O que é realmente sólido não precisa ser anunciado. Aquilo que tem raiz não precisa de palco. Aquilo que é verdadeiro se sustenta no silêncio. Pessoas intocáveis à inveja costumam agir bem, mesmo quando ninguém está olhando. Elas mantêm dignidade, mesmo quando não há testemunhas. Não porque sejam superiores, mas porque não negociam o próprio valor com o ambiente. A invisibilidade emocional não é se apagar, é não se expor onde não há acolhimento. É não colocar a própria identidade na vitrine do julgamento. É saber o que é íntimo demais para virar conversa. É compreender que nem todo olhar merece acesso. Quando essa compreensão se instala, algo se organiza internamente. A mente desacelera. O corpo relaxa. O ruído externo perde importância. A inveja, sem alimento, começa a definhar. Há uma serenidade particular em não precisar ser reconhecido o tempo todo. Uma leveza que nasce quando a ação não carrega pedido oculto de validação. A pessoa continua presente no mundo, trabalha, ama, constrói, mas não vive mais em função da reação. Vive em coerência consigo mesma, e essa coerência cria uma proteção que não depende de defesa. Ela simplesmente existe. Talvez você perceba que essa força não chama atenção, não impressiona, não compete. E exatamente por isso, ela é tão difícil de ser atingida. Porque a inveja procura onde há comparação, disputa, exibição. Onde não há palco, não há espetáculo. Onde não há espetáculo, não há plateia. E onde não há plateia, a inveja perde o sentido. Mas há um detalhe importante. Mesmo quando essa firmeza começa a se formar, muitas pessoas ainda caem em um movimento automático. O impulso de se defender, de responder, de justificar, de explicar. Esse impulso parece natural, mas esconde uma armadilha sutil. É sobre ela que precisamos falar agora, com atenção e clareza, para que a força recém-descoberta não se perca em reações desnecessárias. Existe um reflexo quase automático que surge quando alguém percebe um olhar atravessado, uma fala enviesada, um comentário carregado de tensão. O impulso de se defender, de explicar melhor, de esclarecer intenções, de justificar escolhas. Esse movimento parece natural, quase instintivo, mas ele revela algo silencioso, a aceitação inconsciente de que a inveja é uma ameaça real, algo que precisa ser combatido. E no instante em que isso acontece, o controle interno já começou a escorrer. Defender-se da inveja é aceitá-la como ameaça. É reconhecer, mesmo sem palavras, que o olhar do outro tem poder suficiente para desestabilizar. Quando alguém responde, rebate, se explica ou se encolhe, está entrando numa negociação emocional. Uma negociação desigual, porque quem inveja não busca entendimento, busca descarga, busca projeção, busca aliviar um desconforto interno que não sabe nomear. Nenhuma explicação resolve isso. Nenhuma justificativa acalma isso. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando se interrompe a tentativa de controlar o que não está sob domínio. A reação, por mais bem intencionada que seja, mantém o vínculo, mantém o canal aberto, mantém a mente girando em torno de algo que não merece esse espaço. Cada resposta é uma confirmação silenciosa de importância concedida. Cada defesa reforça a ideia de que,
Algo externo tem poder sobre o estado interno. Há uma imagem estoica simples e profunda que ajuda a entender isso. Quem está firme no chão não discute com a poeira levantada pelo vento. A poeira sobe, gira, incomoda por um instante e depois assenta. Não se argumenta com ela. Não se explica nada a ela. A firmeza do chão não depende do que está suspenso no ar. Quando essa imagem se torna clara, algo muda na forma de reagir. Ou melhor, na forma de não reagir. A verdadeira proteção não é confronto. Não é resposta rápida. Não é defesa elegante. É indiferença lúcida. Não aquela indiferença dura, fria, ressentida. Mas uma indiferença consciente, tranquila, que nasce da clareza interna. Ela não ignora por negação. Ela simplesmente não se envolve porque não vê sentido. Não há ataque. Não há disputa. Não há palco. Sem palco, não há cena. Quando a mente compreende isso, o corpo acompanha. O peito não aperta. A respiração não acelera. A energia não se dispersa em justificativas inúteis. A pessoa segue, continua, age, vive. E a inveja, sem resposta, sem eco, sem reforço, perde força. Ela não desaparece do mundo, mas deixa de atravessar o mundo interior. Esse tipo de firmeza não nasce de um dia para o outro. Ela se constrói no cotidiano, nas pequenas escolhas internas, na capacidade de separar o que pertence a si do que pertence ao outro, de reconhecer onde termina a própria responsabilidade e onde começa a projeção alheia. Essa separação é sutil, mas transformadora. E é sobre essa prática silenciosa, diária, que vamos nos aprofundar agora. Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de reação. A mente reage antes mesmo de compreender. Reage a olhares, a comentários, a silêncios. Reage ao que imagina que os outros pensam. Essa reatividade constante consome energia, desgasta o corpo e fragmenta a paz. O estoicismo não propõe endurecimento. Ele propõe clareza. Uma clareza que separa, com delicadeza, o que é seu do que nunca foi. Epicteto insistia nesse ponto com uma simplicidade quase desconcertante. Ele lembrava que algumas coisas pertencem a nós e outras não. Pertencem a nós as intenções, os valores, a forma como agimos quando ninguém vê. Não pertencem a nós as interpretações alheias, as projeções, os sentimentos que os outros despejam no mundo sem saber lidar com eles. Quando essa distinção deixa de ser apenas entendida e começa a ser sentida, a reatividade perde força. Há um silêncio interno que começa a se formar quando essa separação se torna natural. Um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, algo diferente acontece. A mente não corre para se defender. O corpo não entra em alerta. A pessoa observa. E ao observar, percebe que muitas reações não eram necessárias. Eram apenas hábitos antigos, criados em momentos de insegurança, quando ainda se acreditava que era preciso responder para existir. Nesse ponto, uma pergunta simples passa a ecoar de forma espontânea, quase como um filtro interno. Se isso não estivesse sendo observado, eu ainda faria? Essa pergunta não acusa, não cobra, ela apenas revela. Quando a resposta é sim, há alinhamento, há integridade, há solidez. Quando a resposta é não, algo se esclarece com honestidade. Não para gerar culpa, mas para ajustar o eixo. Aos poucos, o critério de valor deixa de ser externo e começa a se estabilizar por dentro. Quando esse critério se torna interno, a inveja perde função. Ela não encontra mais superfície de contato. Não há necessidade de provar. Não há necessidade de mostrar. Não há necessidade de reagir. A ação passa a nascer de um lugar mais limpo, mais silencioso, mais firme. E dessa firmeza surge uma paz diferente. Não uma paz eufórica, mas uma paz estável. Uma paz que não depende do dia, do humor dos outros, do reconhecimento imediato. Essa não reatividade não é ausência de sentimento.
É maturidade emocional. É sentir sem ser arrastado. É perceber sem se perder. É continuar sendo humano, mas com menos ruído interno, com menos negociações invisíveis, com menos desgaste desnecessário. A vida segue acontecendo, com seus desafios e imperfeições, mas algo essencial muda. O centro não se desloca com facilidade, e quando esse centro se firma, algo curioso acontece. A inveja, que antes parecia uma ameaça constante, começa a se tornar irrelevante. Não porque desapareceu do mundo, mas porque deixou de ter acesso ao interior. Nesse estado, ser intocável já não significa ser admirado, respeitado ou reconhecido. Significa algo muito mais profundo. Significa independência interna. É esse fechamento silencioso, quase imperceptível, que nos conduz ao ponto final desta reflexão. Chegar até aqui já diz algo importante. Existe um cansaço antigo em quem busca esse tipo de reflexão. Um cansaço de se explicar demais, de se defender demais, de viver com a sensação de que a própria paz depende do humor, da opinião ou da aprovação de alguém. E aos poucos, fica claro que ser intocável não tem relação alguma com ser admirado, respeitado ou elogiado. Tem relação com não depender disso para se manter inteiro. A inveja só alcança quem ainda depende de aplauso, aceitação ou comparação. Ela precisa de um gancho interno para se fixar. Precisa de uma dúvida aberta. Precisa de um valor ainda negociável. Quando o critério de valor se torna interno, a inveja perde acesso. Não encontra onde morder, não encontra onde se apoiar. Continua existindo no mundo, mas já não atravessa o mundo interior. Epicteto foi direto ao ponto ao lembrar que nada externo pode ferir quem não entrega o controle do próprio valor. Essa ideia não promete uma vida sem desconfortos, nem relações perfeitas, nem ausência de olhares enviesados. Ela aponta para algo mais sólido. Um lugar interno onde a identidade não oscila conforme a reação alheia. Onde a dignidade não precisa ser defendida. Onde o silêncio não é fraqueza, mas maturidade. Marco Aurélio reforçava essa mesma verdade ao escrever para si mesmo que a tranquilidade nasce de agir corretamente, não de ser bem interpretado. Há uma liberdade profunda nessa frase. Ela retira o peso da expectativa. Ela devolve a responsabilidade para o lugar certo. Agir com retidão, com coerência, com consciência. O resto nunca esteve sob controle. Quando a disputa por atenção cessa, algo curioso acontece. A inveja fica sem função, sem palco, sem alimento. Ela se dissolve no vazio da própria inutilidade. Não porque foi enfrentada, mas porque deixou de ser necessária. A energia antes gasta em vigilância, defesa e comparação retorna para onde sempre pertenceu. Para dentro, para a própria vida, para o que realmente importa. Se algo aqui tocou você, talvez uma palavra seja suficiente para registrar esse momento. Algumas pessoas escrevem clareza, outras escrevem paz. Há quem escreva apenas estou aprendendo. Não importa o tamanho da frase, importa o gesto silencioso de reconhecer, para si mesmo, o que começou a se reorganizar por dentro. Às vezes, colocar isso em palavras é uma forma simples de selar a própria escolha pela calma. Esse caminho não é um evento, é um processo, um ajuste constante da vela enquanto o vento continua soprando, e pouco a pouco, sem alarde, sem necessidade de provar nada a ninguém, nasce uma força tranquila. Uma força que não reage, não disputa, não se explica, apenas permanece. E nessa permanência, a paz encontra espaço para existir.